O crime do qual o réu vinha sendo acusado aconteceu no dia 23 de maio de 2013, portanto há pouco mais que um ano, aqui em Marcelândia, quando ele se desentendeu com uma ex-esposa e acabou agredindo. Acontece que o boletim de ocorrências apontava para tentativa de homicídio, mas no final das contas, no júri de ontem, acabou sendo desqualificada esta acusação de tentativa e passando a lesão leve. Na verdade, foi uma briga com o emprego da força, que, aliás, falando nisso, ele está aqui, ó, agora já absolvido, já solto. Aqui, ó, quando eu for aqui, você leva a filmadora para lá, quem mostra ele, tá? Já está aqui ao meu lado o João Silva dos Santos, de 44 anos, a ex-esposa Nilza Araújo, que foi a vítima. Ô João, em que circunstâncias que aconteceu esse desentendimento, essa briga? Esse desentendimento foi através de um moleque, né, que eu fui repreender um moleque que estava passando da hora do colégio, de ir no colégio, e passando altas horas na rua. Então ele veio contra mim, a primeira vez dessa briga ele veio contra mim, aí a mulher entrou. Quantos anos ele? Esse moleque, esse filho? Ele tinha 17, hoje ele tem 18 anos. Ele era filho biológico seu, como é que é? Ele nasceu dentro de casa, ele não conheceu outro pai. Quando ela foi para dentro de casa, ela falou que não estaria grávida. Em 99, que nós se casemos, não estaria grávida. Em 94, nós se casemos. Ela não estaria grávida e ela continuou morando comigo até hoje. E eu considero ele como filho, como qualquer filho meu. Agora, no entanto, quando você desentendeu com ela, ele partiu para cima de você. Ele queria um registro, certamente ele queria um registro para viajar para fora. E eu não aceitei que ele viajaria para fora, que ele estava no colégio estudando. E aí ele veio contra mim. Aí nós rolemos no chão, a mãe dele entrou por trás ali e tirou. E aí logo veio uma vizinha e viu, ligou para a polícia e eu fui preso. Aí teve uma medida protetiva sobre isso. Sobre esse caso teve uma medida protetiva. Aí eu saí de casa, fui morar numa outra casa. E lá, eu comecei a morar lá. Uma semana depois, ela voltou a morar comigo nessa casa. Aí foi quando o moleque viajou, que veio as férias no meio do ano, ele viajou. Aí quando ele estava para voltar, ela falou que queria voltar para casa dela. Certamente eu sei que ele ligou para ela voltar. Aí eu falei para ela decidir uma coisa ou outra. Ou ela voltava ou ficava ali. Aí ela voltou para casa dela. Aí eu cheguei de tarde, ela voltou para casa dela. Aí eu já bebia, como eu bebia, sempre bebia. Aí eu voltei na rua, comecei a tomar e beber. E fui para uma casa de uma senhora, para jantar, umas 5 horas da tarde, 6 horas. Aí lá ela chegou, agredindo com palavra na porta. Aí eu não deixei ela entrar para dentro, eu fechei a porta. E como eu tinha medida protetiva, ela já falou que eu iria preso. Eu podia ter certeza que eu iria preso. É que você não podia se aproximar dela, mas foi ela que foi até lá? Até lá foi ela que foi. Nessa data, foi ela que descumpriu a medida protetiva, que ela veio morar comigo. Aí, eu ia até lá, ela foi para casa dela. Aí eu fui lá para conversar com ela, ela não quis entrar. Eu já estava, naquele dia, eu tinha tomado, eu entrei pela janela para conversar com ela. Aí só conversei com ela na porta ali. Ela abriu a porta e pedia para mim sair. Aí eu saí, mas até ali já tinha descumprido a medida protetiva. Aí eu fui trabalhar. Com uns 15 dias depois, aí eu fui preso por causa desse caso. Aí fiquei preso. Após 8 meses e 16 dias eu fui solto. Aí nós veio ter uma discussão por causa de pensão. Aí eu tornei a retornar na casa dela. Foi aonde que aconteceu tudo isso. Aí você já agrediu ela mais forte nesse caso, nesse dia? Não, nesse dia que eu entrei lá dentro da casa lá, foi 5 horas da manhã, eu ia pro projeto para trabalhar. Aí fui lá para dar R$300 para ela, para ir pro projeto, que minha filha mais nova, de 10 anos, falou que estava necessitando de ajuda, necessitando. Aí eu fui conversar com ela, e ela falou que não queria R$300, que ela queria uma pensão. Aí ali nós começamos a discutir ali, foi aonde ela me agrediu com a faca estava em cima da mesa. Eu falei, corte que tem no seu pescoço aqui? Não, não é. Tá. Os cortes foi no braço, foi aqui e foi nas costas. Aí eu saí da casa, a porta já estava fechada. E lá tem uma travessa de pau na porta. Aí, no que eu fui empurrar a travessa de pau na porta, que ela já tinha me dado essa facada, eu fui virar para sair. No que eu fui virar para sair, ela deu mais 2 facadas no ombro. No que eu fui virar para sair, que eu fui para sair na porta, ela gritava, mata ele, mata ele. Aí o moleque veio e me deu uma facãozada por trás. Aí eu fiz que parei naquela hora. Fiz que parei.
Eu fiquei nervoso. Ela me deu mais outras 2 nas costas. Aí eu saí correndo e entrei no mato. Foi o que aconteceu naquele dia lá. Aí veio passar esse tempo todo na cadeia que ela me denunciou com tentativa de homicídio. Mas não foi o que eu fiz. Não foi o que eu pratiquei. Como é que foi para você viver esse período? Eu pergunto para você agora, João. Você narrando aí com essa riqueza de detalhes, que acabou convencendo os jurados. Você foi condenado mais a 6 meses por lesão e não por tentativa de homicídio, lesão leve. Como é que você se sentiu? Você se sentiu injustiçado nesse período em que você ficou mais de 1 ano preso lá no Ferrugem? Não, eu me senti culposo. Porque através da bebida, eu descumpri com a ordem da lei, que é a ordem da lei, que é a medida protetiva, é lançada pelo juiz, uma autoridade única e grande na cidade, grande, uma autoridade. Então eu me senti culpado, muito culpado sobre isso. Porque se eu não tivesse descumprido com a medida protetiva, certamente nada disso teria acontecido. Eu sou grato a eles, que ele julgou uma justiça reta e certa, e foi assim que aconteceu. Para mim, esse caso está encerrado. Tá certo. Agora, quem vê aqui o João da Silva dos Santos, 44 anos, nessa serenidade toda, não imagina o violento que ele foi apresentado à justiça, descrito no boletim de ocorrências, em umas circunstâncias realmente de muita violência, facada, golpes de facão, em que ele colocou-se como vítima, como ele relata que foi vítima. Agora vem a outra parte dessa história. Após ser preso, a transformação é aquela situação em que o mal acabou vindo por bem. Ele reconhece que errou e que é culpado e que foi preso por descumprir a lei, por causa da bebida alcoólica que o motivou a isso. Seria isso, João, a bebida alcoólica que foi determinante? Foi a bebida alcoólica. Eu trabalho com gado há muitos anos e eu vivia bebendo há muitos anos. E tem 18 anos de casamento. Em 18 anos de casamento, vocês podem procurar que não tem um casal que não dá uma caída quando vem a esse casamento. E o meu fraco era a bebida. O diabo aproximava de mim sempre na bebida, que era o que eu bebia, né, para fazer as coisas erradas. Porque fora da bebida eu sou outra pessoa, como a sociedade toda me conhece. Eu não tenho crime nenhum e uma passagem pela polícia, a não ser esse caso. E eu creio que esse caso hoje encerra aqui. Ele acabou para mim, certo, e para ela. E uma nova vida. E uma nova vida eu vou continuar. Lá eu fiquei na igreja por 1 ano e 1 mês na igreja. Eu tomava conta dos frios da entrada com 240 detentos, a 250 detentos, que lá entra preso e sai preso toda hora. Todo mundo sabe que lá é uma ocasião, um lugar que rola droga para tudo quanto é lá dentro do presídio. Só não nessa ala que eu fiquei. E aprendi muito sobre a Bíblia, aprendi a ler lá dentro. Eu quero uma nova vida para mim. O senhor não sabia nem ler? Não, eu não sabia ler. Hoje eu sei ler a Bíblia. É letra de forma, mas eu sei. Qualquer carta que escrever em letra de forma, eu sei ler. Você poderia dizer que apesar de ter ficado esse tempo todo lá, foi bom para você? Para mim não foi perdido. Eu só cuí. Muitos vai lá, eles fazem perder. Sai pior do que entrou. Sai pior do que ele entrou, porque lá tem preso de alta perigosidade, homem de 30 anos condenado, homem de 200 anos condenado, que só vai cumprir 30. Então lá está qualquer hora programando uma coisa para fugir ou para matar, eles não tem mais liberdade. Então o homem que sai lá, ele sai com muito mais crime nas costas quando ele não quer buscar uma palavra de Deus, uma libertação para a sua alma. E lá você conheceu o Evangelho, então? Lá eu conheci o Evangelho, a palavra de Deus. Eu já tinha ido em algumas igrejas aqui fora, mas verdadeiramente estudo bíblico sobre cultos. Lá são 200 e poucos cultos por mês, lá. E uma oração rotatória direto. Então, só o homem que não quer uma mudança na vida dele, que o homem que quer uma mudança é ali, o lugar é ali. Você acabou fazendo quase que um seminário lá, né? Seminário, para mim foi uma maravilha isso aí. Você estava, inclusive, descrevendo aqui um texto da Bíblia que fala sobre desentendimento, Miqueias, capítulo 7? Miqueias, capítulo 7, versículo 7, fala, né, sobre desentendimento de família, sobre quando o homem separa sobre a sua família, eles se tornam o maior inimigo da sua casa, porque são eles que te conhecem, o seu fraco, são eles que conviveu com você, eles sabem de que parte você presta, de que parte você não presta. E mesmo a Bíblia relata que ambas coisas sobre a sua vida, nem para sua esposa você relata. Você e Deus. É você e Deus. E lá o projeto de evangelização, ele é mantido pelo juiz lá, um dos juízes lá de Sinop, é isso? Ele é mantido pelo juiz João Guerra de Sinop, um excelente homem, ele anda entre os presos lá dentro. Tem matéria lá que eu não creio que nunca passou aqui, mas deveria passar. Ele entra entre os presos, 200 e poucos homens, ele prega a palavra, ele dirige culto. Todo sábado vem os evangelistas da Assembleia,
lá todo sábado, faz, tem os pastores, tem obreiro, como eu era obreiro da casa de Deus lá. E é uma recuperação, é uma casa de recuperação, eu não considero lá como uma cadeia. Lá tem água gelada, entra café, entra pão, entra bolo, lá tem um mercado dentro dessa cadeia. E lá entra roupa, uniforme para as pessoas vestir, as pessoas ficam bem vestidas. São diferentes do raio, que a polícia é com bala de borracha. Certas vezes preso rebelde ele apanha, ele vai para o isolamento, que não tem um bom comportamento. E esse preso que ele se torna a ter um mau comportamento na igreja, ele é tirado, ele é afastado da igreja. E lá foi o maior projeto que eu já vi. Lá tem disciplina também. Tem disciplina, lá de 15 a 30 dias. Se você, qualquer nome que você xingar é 30 dias, qualquer que você desautorizar um obreiro ou um pastor, vir acatar, você pode pegar 6 meses de disciplina, orando à meia-noite, 2 horas por noite, e terá que cumprir, não pode falhar nenhum dia. Até os domingos você tem que cumprir. Então, João, você é uma prova de que, apesar do que muitas pessoas acham, o homem ainda tem conserto quando ele se deixa ser consertado. Tem, é como diz o outro. O homem só demonstra quando ele erra bastante, o homem só demonstra isso com o tempo. O tempo que vai ver se ele é uma árvore frutífera ou se verdadeiramente ele deve ser ceifada e tirado. Assim mesmo como diz no Evangelho de João, né? A árvore tem que ser cortada. Se ela não for cortada, ela não brota uma nova árvore. Então, para brotar uma nova árvore, ele tem que ser cortado. E não existe um crente que ele não passa por uma prova. Não existe um homem que ele é escolhido de Deus, que ele se passa por uma prova. Ele vai ter que passar por uma prova. E essas provas, elas não chegam, elas chegam a qualquer momento. E o primeiro galho que foi cortado em você foi a cachaça? Ah, foi. Esse para mim já acabou da minha vida. Eu já tenho 44 anos de idade, eu tenho que saber bem certo o que eu quero para mim. Isso aqui para mim nunca mais vai existir. Eu peço a Deus que não atravesse essas coisas mais no meu caminho. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Precisa a pessoa ir para a cadeia para ser consertado ou ele pode tomar uma posição antes? Não, ele pode tomar uma atitude antes. Mas indivíduo de você já estar quase alcoólico ou drogado, essas coisas, certamente ele tem que passar por alguma clínica ou alguma cadeia, tipo aquela. É uma cadeia de recuperação. Lá vocês podem filmar que é uma cadeia de recuperação. Para ele conseguir se libertar. Senão, às vezes, ele não consegue se libertar aqui fora. Porque aqui fora os manjares do mundo estão em todas as esquinas. As amizades. As amizades. Não é querer que você vai cortar as amizades com essas pessoas. Só que você tem que saber o que é bom para você e o que é bom para eles. Você tem que saber dividir isso. E isso eu já não estava dividindo mais.